gente, bom dia! Hoje é 14 de agosto, sexta-feira, né? Já tá todo mundo aí querendo fechar a semana, encerrando a semana, né? E nós vamos encerrar com chave de ouro, estudando, né? Então vamos estudar. É aí no conteúdo de língua portuguesa que a gente vai começar a nossa aula de hoje, tá certo? A gente vai iniciar pela correção da aula passada, tá bom? Então já pega aí o seu livro, observa quais foram as atividades que a gente vai fazer a correção para você começar aí os seus estudos de hoje. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela página 9 do nosso livro integrado, para entender o texto. Então vocês fizeram a leitura do texto e posteriormente fizeram aí essa atividade. Na primeira questão, qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo do texto é apresentar as regras do jogo, trilha e ensinar a jogá-lo. Aí é a segunda opção. Na segunda questão, quem é o público-alvo desse texto? Ou seja, quem são as pessoas que provavelmente farão a leitura dele? Então, são as pessoas interessadas em jogar o jogo trilha. Terceira questão. Onde esse texto pode ser encontrado? Então, esse texto ele pode ser encontrado dentro da embalagem do jogo e também na internet, mais especificamente aí em sites e blogs sobre jogo de tabuleiro ou sobre jogos online. Na quarta questão, vocês vão marcar aí, né? Vocês deveriam ter marcado V para verdadeiro e F para falso aí para essas frases de acordo com o texto que a gente leu. Então, a primeira frase ela é falsa, a segunda, verdadeira, a terceira, falsa, a quarta, verdadeira e a última também é verdadeira, tá certo? Então, se você colocou dessa maneira, sua resposta está aí correta. Na quinta questão, você conhece outro significado para a palavra trilha? Pesquise em um dicionário e registre a seguir. Então, no dicionário, a palavra trilha ela pode ser ação ou efeito de trilhar, trilhada e caminho rudimentar, geralmente estreito e tortuoso entre vegetação, trilho e vereda. Na sexta questão, leia as seguintes afirmações. Quando nos deitamos, estamos na horizontal. Quando estamos em pé, estamos na vertical. Agora escreva abaixo das figuras se o que está apresentado nelas está na horizontal ou na vertical. Então, nós temos aí a régua, que está na horizontal, o poste na vertical, a letra C, que é um foguete, também está na vertical, a letra D, que é essa caneta, na horizontal, a pilha de tijolos também na horizontal, a garrafa no vertical, o coqueiro vertical também e a porta também está na vertical. Você já jogou o jogo trilha? Na sétima questão. Acha que o modo de jogar está bem explicado? Faltou algum detalhe? Converse com os colegas e exponha suas opiniões. Como a gente não pode conversar, né, com os colegas, você reflita aí, se você conseguiu entender. Se fosse para você jogar, você iria conseguir jogar? Então, pense aí exatamente nessa questão para a gente finalizar a nossa correção. É isso aí, gente. Feita a nossa correção, vamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Você já pode pegar o seu livro aí e colocar na página 16, tá certo? Seu livro integrado, na página 16, que a gente vai ver aí o uso correto de C e de S. Então já pega o seu livro, presta atenção no conteúdo para a gente continuar a nossa aula. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula observando o diálogo apresentado aí nessa imagem do nosso livro. É sempre assim? Eles acordam cedo e já começam a jogar. Observem que a palavra sempre, que se escreve com S, e cedo, que se escreve com C, elas têm o mesmo fonema. O mesmo fonema S. Em algumas palavras, o som representado pelas letras C e S é o mesmo, o que pode nos deixar em dúvida na hora de escrevê-las. Quanto mais lemos,
mais nos familiarizamos com as palavras e adquirimos segurança para escrevê-las corretamente. Então percebam que não há uma regra que precisem decorar para escrever corretamente as palavras. Por meio da prática constante, da leitura, é que vocês conhecerão muitas palavras e terão seguranças para grafá-las adequadamente. Aí na primeira questão, a gente vai apresentar algumas palavras para a conscientização de vocês em relação à possibilidade do uso de C e de S para a representação do mesmo fonema aí, o fonema S. Então, gente, por isso que é muito importante o hábito da leitura. Aí na primeira questão, nós já vamos fazer a leitura de algumas palavras para vocês conhecerem a escrita correta. Vamos lá. Essa atividade nós faremos juntos, e aí vocês ficarão também com uma atividade de casa, mas essa aqui do livro integrado nós vamos fazer juntos, tá certo? Vai acompanhando de casa e vê se você encontra aí as palavras primeiro, antes que a tia, né? Primeira questão, encontra a seguir palavras que tenham C ou S. Dica, essas letras podem estar no início ou no meio das palavras, as quais estão escondidas na horizontal e na vertical. Lembrando que horizontal é como se a gente tivesse aí a palavra deitada, e na vertical é. Então, eu vou estar usando aqui esse pincelzinho. A primeira palavra que nós vamos encontrar aqui, ó, a palavra cebola. Palavra cebola, logo aí no início do diagrama, né? Ela está na horizontal ou na vertical? O que vocês acham? Logo do lado dela, nós temos aí uma que está na mesma posição. Cicatriz. Ela está também na horizontal ou na vertical? O que vocês acham? Nós também temos aqui, junto com cicatriz, a palavra cena. Palavra cena, logo aqui. Temos também a palavra ansioso, bem aqui, ó, junto com a palavra cena, nós temos a palavra ansioso. Veja se você vai encontrando aí também de casa. Saindo da palavra cena, nós temos a palavra insistir. Ó a palavra insistir aqui, ó. Insistir. Saindo daí também. Da palavra insistir, nós vamos ter a palavra sempre. Sempre? Não. Não vai formar essa palavra. Vamos ver que palavra vai sair daí de insistir. Semana. Bem aqui nós temos semana, ó. Palavra semana. Também nessa mesma palavra insistir, nós temos aqui, ó, salsa, um tempero, né? Salsa. E temos também a palavra siri, bem aqui. Palavra siri. Também vamos ter aqui perto de siri, nós vamos ter aqui, ó, no cantinho da tela, persiana. Persiana, que se escreve aí com S, e está na vertical ou na horizontal? O que vocês acham? Na vertical, né? Bem aqui também na vertical nós vamos ter bacia, ó. Bacia, veja se você encontra aí no seu livro também essas palavras. E perto de bacia nós temos selo. Selo bem aqui. Olha aqui embaixo, ciumento. Ciumento, bem aqui embaixo. Também saindo de selo, nós temos aí, ó, cereal. Bem aqui a palavra cereal. E eu fiz uma lambança ali, mas deu para entender, né? E também temos a palavra pulseira. Será se faltou alguma? Será se nós encontramos todas? Eu acredito que sim. Veja se você encontrou todas aí em casa e nós vamos passar já para a segunda questão. Então, vamos conferir aí as palavras que nós encontramos, por enquanto só as que estão na vertical. Cebola, cicatriz, ansioso, semana, salsa, sino, selo, bacia e persiana, né?
E agora as palavras que nós encontramos aí na horizontal: cena, insistir, pulseira, cereal e ciumento, né? Agora nós vamos aí para a segunda questão. Segunda questão, agora transcreva as palavras encontradas na coluna adequada. Então, nós vamos colocar na coluna as palavras com a letra C e na coluna do lado as palavras escritas com o S, né? Observando aí que o fonema, tanto escrito com a letra C como com a letra S, é o mesmo som, né? E a letra C só vai ter esse mesmo som, casando aí com as vogais E e I, tá certo? Então, você já anota aí no seu livro as palavras no quadro adequado. E vamos finalizar aí com a terceira questão. A letra C e a letra S representam o mesmo som apenas quando o C está diante das vogais E e I, certo, gente? Quando a letra C está perto das vogais A, O e U, ela não tem o mesmo fonema de S. Nessa página 16, nós podemos ver também aí o ícone da realidade aumentada. E nessa realidade aumentada que está apresentada aí para vocês, vai proporcionar uma oportunidade de exercitar o uso de palavras com C ou com S. Então, vocês poderão associar a imagem à escrita correta da palavra. Então, gente, abre essa realidade aumentada em casa e vocês vão poder fazer exatamente aí essa atividade diferente, podendo completar palavras usando a letra S ou a letra C. E assim vocês irão treinar um pouco do que a gente estudou aqui na nossa aula. Então, é isso aí, gente. A gente vai encerrando a nossa aula aqui hoje, tá bom? Eu vou estar deixando aí a agenda com vocês, tá certo? No final do vídeo, anotem a agenda e realizem as atividades aí propostas, tá bom? Assim você vai exercitar o que você está aprendendo nas aulas. Também, se você tiver alguma dúvida, vai lá no livro, dá uma pesquisada, tá certo? Faz uma leitura para você conseguir aí responder todas as suas atividades. Então é isso aí, gente. Um grande beijo, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!